Olá, bom dia a todos. Bom dia ao meu aluno aí do 8º ano. Bom dia a todos que estão participando e usufruindo aí da aula do Centro de Mídias, né, a aula virtual, né? Nós vamos dar aí uma aula hoje sobre uma continuação que demos na aula anterior. Aqui do meu lado está a professora Cléo. Bom dia, professora Cléo. Bom dia, professor Antônio. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Centro de Mídias, né? E organizando o material, precisa organizar o material para as anotações. E é importante ressaltar o uso do chat com responsabilidade, não é isso? É assim, fazendo comentários e fazendo perguntas pertinentes à aula aqui. O tema Geopolítica, Conflitos Contemporâneos na África, parte 2. Vamos para habilidades? As habilidades que vocês precisam adquirir é aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país e analisar os conflitos e territórios no comportamentalidade com destaque para situações geopolíticas na América e na África e suas múltiplas regionalização a partir do pós-guerra. Unidade temática, conexões e escalas. Objeto de conhecimentos, corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial. Então, o professor Antônio vai estar iniciando a aula com vocês. Boa aula para todos. Obrigado aí a professora Cléo, né? Lembrando que essa aula faz parte aí do 2º bimestre, né? Do 8º ano, dos anos finais aí. Né? E lembrando sempre que as aulas que nós usufruímos aí para vocês, além dessa habilidade, também tem outras habilidades aí que vocês podem também estar aprendendo, perfeito? Como é a parte 2 aí, então nós vamos dar uma retomada no conteúdo, então vocês acompanhem na tela aí o que foi falado para vocês aí na parte 1. Então nós tivemos os conceitos de geografia política, né, que é o Estado, nação, território, país e governo, o que significa regionalizar um espaço, critérios de regionalização, continentes, população, clima, relevo, economia, IDH, entre outros, o espaço mundial bipolar, né, os 3 mundos, o norte e sul, o multipolar, né, com o unipolar aí com a potência dos Estados Unidos, e os conflitos e tensões na América contemporânea, que nós vimos aí o conflito diplomático, né, da construção do muro pelos Estados Unidos na fronteira com o México, a crise na Venezuela, o narcotráfico e o narcotráfico na Amazônia. Então, nós tivemos essa retomada aí para vocês, né, lembrarem dessa aula que foi feita aí a parte 1, e agora nós vamos entrar aí na parte 2. Mas antes de entrarmos, né, para ver se vocês aí lembram aí do que foi falado aí num contexto geral, né, a professora Cléo aí vai apresentar uma retomada de conteúdo para vocês estarem respondendo. Então vamos lá. Então, pessoal do 8º ano, vocês agora vão fazer um exercício relacionando a coluna da esquerda com a coluna da direita. Aí você tem Estado, nação, território, país e governo. E que vocês vão estar relacionando com essas frases, ok? Então, a gente vai estar dando 3 minutinhos para vocês.
então, professor Antônio, nós temos como resposta o Cauã, que ele colocou primeiro C, 2E, 3C, 4B. Michel, 1B, 2C, 3D. Então tá bom, vamos lá, vamos fazer a correção, né, professora, para ver se os dois aí acertaram. Então vamos acompanhar aí na tela aí, novamente, né, a relação. Então era para relacionar a coluna da esquerda com a coluna da direita. Então o 1 é o Estado. Então o Estado seria a letra E, estruturas institucionais que mantêm a ordem, o controle e a organização de uma nação. Então 1E. O 2, que é a nação, é a alternativa, a da coluna da direita, a D. Agrupamento humano que ocupa um território definido com autonomia política fixado em um território. É ligado por laços históricos, culturais, econômicos e linguísticos. O 3, que é território, né, é o item A. Possui fronteiras fixas e muito bem delimitadas, nas quais o Estado exerce a sua soberania dentro de suas fronteiras. O 4, que é o país, né, ele seria o C, né, possui um território com limitações geográficas definidas, habitado por agrupamentos humanos. E para finalizar, o governo é a letra B de bola, conjunto institucional que tem a função política de administrar o Estado, né? Então aí o Carlos quase acertou, né, mas para vocês verem, né, e relembrarem o que vocês tiveram na retomada aí da parte 1, né, que foi na aula anterior, ok? O que nós vamos falar, nós falamos da América, né, na parte 1, agora nós vamos falar sobre a África, né, porque a habilidade ela propõe a questão da América e da África. Então nós vamos ver aí na próxima tela, né, o mapa político do continente africano, né? Então nós temos aí diversos países, né, que foi agora, né, eles estão separados aí, né, com seus estados, né, o Estado-nação, né, mas sempre lembrando que houve, né, um período de colonização que não respeitou aí as etnias, as culturas, né, das tribos, né, que existiam nesse continente. Então, nós temos ainda vários conflitos no continente africano, até por tratar dessa questão aí de estar, né, os países terem sido unificados através aí das colônias feitas aí pelos denominados impérios europeus, né, final do século XIX e início do século XX. Né? Então nós temos aí os países da África, né, separados, né, para vocês terem uma ideia, né, para estar verificando, né, o que acontece aí na época aí da neocolonização. No próximo mapa nós temos aí a partilha da África, né? Então vocês têm o mapa de 1880, né, que foi antes daí da neocolonização, da partilha da África aí, feita aí pela Conferência de Berlim, né? Então tem lá as etnias, né, convivendo, né, nos seus respectivos territórios, e em 1913 aí nós temos já, né, a pós-colonização aí, que é denominada de neocolonização, e a divisão aí da África, né, por territórios aí pertencentes aos países europeus, né, como dominação. Então tem lá o Reino Unido, você tem a França, você tem até a Bélgica, você tem a Itália, você tem Portugal, né, com os seus territórios e depois transformando aí em países, né, principalmente após a independência, que nós vamos ver mais para frente aí. Tudo bem? Então é importante retratar isso. Então nós tínhamos aí tribos africanas que viviam nessas regiões da África, né, e com essa questão da neocolonização, né, começou a ter países, né, que tiveram, né, vários tribos e até tribos inimigas nessa situação aí. Tá? Então nós temos aí o período da neocolonização. Né, esse mapa aí dá para verificar melhor, né, a divisão territorial através dos países europeus. Né? Então, o que se destaca aí é o Reino Unido e a França, né, como maior quantidade aí de territórios, até porque nessa época aí, final do século XIX, início do século XX, são os dois impérios aí com maior potência na Europa. Né? Mas temos aí regiões da Bélgica, a Alemanha mesmo começa a aparecer aí também como um destaque, né? Lembrando que a Alemanha teve a sua unificação bem tardia, né? Nós temos a italiana, que também teve a sua unificação tardia, os portugueses, né, destacando aí alguns territórios, né, principalmente Moçambique e Angola, né, a Espanha também com alguns territórios, e nós temos aí os países independentes que não foram, não se tornaram aí colônias, né, que foi a Etiópia e a Libéria, tá, que são dois países aí que não se tornaram, né, colônias dos impérios europeus aí denominados aí na época. Então é interessante
a gente vê essa situação. Então, logicamente, com uma certa dominância do Reino Unido, né, da Inglaterra e da França em boa parte dos territórios, né, e logicamente deixando, né, as certas culturas, principalmente a cultura linguística, né, para esses países da África, né, muitos países da África aí falam inglês, falam francês, falam o português mesmo, né, e acabam deixando essa cultura, deixaram os europeus essa cultura linguística, né, mas em certa parte acabou atrapalhando aí, porque o perfil da África é diferente aí do perfil da América, né. Vamos fazer aí 2 atividades aí para vocês, né, estarem aprimorando o conhecimento de vocês, né, professora? Isso. Então, a primeira atividade, por que a partilha da África também ficou conhecida como neocolonização? 2, quais potências europeias obtiveram em domínio sobre as maiores porções do território africano? Inclusive, o professor acabou de falar. Vamos ver se vocês estão atentos. 3 minutinhos para que vocês possam responder. Então, professor Antônio, vamos para as respostas. Na primeira questão, que pergunta por que a partilha da África também ficou conhecida como neocolonização, não tivemos resposta pelos alunos. Já a segunda questão, quais potências europeias obtiveram domínio sobre as maiores porções do território africano, as respostas são as seguintes: Anderson, Alemanha; Lucas, França e Inglaterra; Carlos, França e Inglaterra; Beatriz, Reino Unido; Evelyn, Reino Unido e França; Kelly, Larissa, Maria Eduarda, Wellington, Giovana, Reino Unido e França. Muito bom. Bom, pelo menos na segunda questão aí responderam bem, né? Só teve uma resposta aí, Alemanha. Precisa observar melhor o mapa. Vocês vão observar aí no mapa que a distribuição aí foi de vários impérios europeus.
né? Então, essa questão da partilha da África, chamada de neocolonização, na primeira situação é porque nós estamos falando de século XIX para século XX. Então, a introdução da segunda revolução industrial na Europa, a expansão econômica, a expansão do capitalismo. Então, se almeja, né, novos territórios, principalmente em busca de matéria-prima. Então, por isso que a gente fala de neocolonização. E tem que sempre lembrar que teve a primeira colonização na América, né, que partiu aí do século XV, século XVI, né, até século XVIII, século XIX, aí, principalmente século XIX. Agora, tem essa questão, segunda Revolução Industrial, né, a ampliação do acúmulo de capitais, principalmente do Reino Unido. Então, se almejou aí novos territórios aí para conquistar, principalmente a busca de matéria-prima. Foi isso que foi buscado na África e não se preocupou numa divisão territorial pelas etnias que haviam naquele território, né, de um vasto continente que é a África, né, com mais de 50 países. A segunda questão aí, né, a maioria acertou aí, que é o Reino Unido e a França, né? Põe aí o mapa de novo na tela e vocês vão ver. A gente vê o destaque aí do Reino Unido, né, na cor salmão, como ela tem um destaque bem aprofundado aí do continente africano, e a cor azul que fica a França, né? Os demais tiveram alguns outros territórios, mas a Alemanha, ela teve um pouco de território, porque é o que eu falei para vocês, né? Ela unificou tardiamente, junto com a Itália, né, se tornou aí um país unificado, até perdeu a corrida da primeira colonização que foi no continente americano, entendeu? Então, tem que se analisar por esses fatos. É importante, né? No caderno aluno também retrata isso, então é importante vocês estarem lendo para estar tendo essas observações. É importante conhecer, né, o histórico da África, o histórico da América, que são continentes muito importante aqui para a economia do mundo, principalmente nos dias de hoje, com essa questão aí da globalização, né? Nós temos alguns conflitos que aconteceram aí nesse período aí de colonização, né, de neocolonização, como é chamado aí, né, nessa fase aí da África. Eu vou só destacar alguns conflitos, mas foram diversos conflitos, né? Mas é interessante destacar e pontuar alguns conflitos para mostrar que houve, né, também, né, uma certa situação que os próprios povos africanos não aceitavam essa questão de colonização, né? A dificuldade dos europeus, né, em tornar esses países, esses territórios como nações, colônias da Europa, como foi feito também na América, né? O primeiro que eu vou mostrar para vocês é o que eles chamam de incidente de Fanchoda, né, que aconteceu na região do atual Sudão do Sul, só que ele acontece com dois países da Europa, entre França e Reino Unido, né, que eles decidiram construir, né, no final do século XIX, início do século XX, ferrovias para ligar as suas colônias na África. Isso aí aconteceu, acabou proporcionando aí um incidente, né? Vocês vão observar no mapa, que aí aparece na tela de vocês, né, as colônias britânicas na cor salmão, as colônias francesas em azul, né, e a construção de ferrovias, né, pelo lado francês e pelo lado inglês. Isso aí proporcionou esse que eles chamam de incidente de Fanchoda, né, que é um território que está hoje situado no país aí do Sudão do Sul, né? Então é importante retratar. Então geram conflitos entre os europeus e geram conflitos entre os europeus, né, e o povoamento que já existia na África também, né, pela não aceitação aí dessas colônias europeias nesse território, nesse continente africano. Tivemos também aí um outro incidente que foi a Guerra dos Boers, né? Na verdade, a Guerra dos Boers, eles estão retratados em duas. Tem essa primeira Guerra dos Boers, né, tem até a imagem aí da guerra, né, do conflito entre britânicos e os colonos da região, né? Na idade também por questões aí de território, também ocorreu no final do século XIX, né, no período de mais ou menos 1880 e 1881, né? Isso aí acabou gerando, né, um conflito, mesmo tendo uma apaziguada, voltou-se a ter um outro conflito. Então aí você tem a Segunda Guerra de Boers, é só acompanhar aí na tela, vocês vão ver aí a Segunda Guerra de Boers. Então nós tivemos a primeira, né, nós tivemos a segunda, que é um conflito que já é um conflito mais longo do que a primeira, que vai de 1899 a 1992, né, o Império Britânico novamente, e as duas nações desse território, a nação Boer, por isso essa denominação da Guerra do Boer, e a República Sul-Africana, né, e o Estado Livre de Orange,
né, que acabaram aí, né, na região da África do Sul, também tendo esse conflito. Então tivemos 2 conflitos nesta região da África do Sul, que é o primeiro e a Segunda Guerra de Boers. A gente vai ver aí o mapa da Segunda Guerra de Boers aí para vocês terem um destaque para ver aí, né, como é que ficava separado a região já no período de neocolonização e aonde gerou esse conflito que é hoje, né, no país chamado África do Sul. Ok? Então é importante retratar isso para vocês, desses conflitos que acontecem antes, né, do período de neocolonização, no processo inicial, né, até o processo de independência. Então são vários conflitos aí. Tá? Na próxima tela, eu vou pedir para vocês aí, para estarem fazendo uma pesquisa sobre essa questão aí dos conflitos e guerras no período da neocolonização do continente africano. Até no caderno do aluno de vocês, né, pede para fazer essas pesquisas aí. Né, é importante trabalhar com o caderno do aluno, né, o professor está trabalhando aí com vocês, e relacionar essa questão aí desses conflitos que aconteceram. Como falei para vocês, eu citei alguns conflitos aí, mas nós temos aí diversos conflitos que aconteceram, né, nesse período aí antes do período de neocolonização, mas já com os europeus se introduzindo, né, no final do século XIX, até, né, esse período de neocolonização. Então, não foram situações de paz, não foi aquela coisa tranquila, então sempre houve conflitos em certos períodos em vários territórios da África. Tá? Então é importante vocês fazerem essa pesquisa, até para uma questão de conhecimentos, né, porque muita gente não tem essa noção, essa questão de que foi só uma colonização, a retirada de matéria-prima, se dividiu, né, o continente africano em vários países, né, e ficou por isso mesmo, depois se tornaram independentes, como aconteceu na América, que por sinal a independência da África, ela teve a neocolonização teve um curto período em relação ao que a gente observa da colonização da América, que durou aí séculos, como vocês estudaram aí já anteriormente. Então, para retratar bem aí, então é interessante fazer essa pesquisa aí sobre os conflitos e guerras que aconteceram aí no território do continente africano, principalmente nesse período aí da neocolonização, ok? Eu vou mostrar para vocês aí o mapa, que ele vai mostrando a periodicidade da descolonização, ou seja, da independência dos países do continente africano. Então vocês podem acompanhar aí na tela e vão vendo aí que do lado direito tem uma escala, né, de tempo que mostra aí, né, começa a partir de 1950, então ele vai aí vendo, né, então o período de 1950 a 1960 nós tivemos vários países se tornando independentes. Ora porque geraram conflitos, ora porque eles conseguiram aí a sua autonomia, até porque os países europeus deixaram aí de colonizar esses territórios. Né? Então é interessante ver esse mapa, né, que vai até, né, o período aí da década de 90 principalmente, né, que são aí os últimos países que acabam se tornando independentes até 2011. Né? Então lembrando aí para vocês, né, que o continente africano ele teve um curto período de colonização, e aí através de conflitos ou através da própria desistência aí dos países europeus, né, dessas nações europeias, acabaram tornando aí independentes. Né? Então é importante retratar isso aí para vocês. Tá? Nós temos aí um mapa que mostra a Guerra da Argélia. Né? Essa Guerra da Argélia aí foi, né, num período mais próximo, né, do que a gente viu anteriormente. Foi de 1954 a 1962. Né, a Argélia queria se tornar independente da França, né? Por isso que eu falei para vocês, né, se você vê aí o argelino, ele fala francês, né? E aí teve uma guerra entre a Argélia e a França, e aí em 1962 a Argélia voltou a ter autonomia aí no seu território, mostrando aí o seu potencial. Existe ainda, né, certos acordos entre Argélia e França, né? Para quem acompanha futebol, por exemplo, na Copa do Mundo nós temos jogadores argelinos jogando aí na seleção da França, né? Então o Zinedine Zidane, por exemplo, foi um dos craques aí da França, ele é argelino. Né? Então tem vários jogadores argelinos que jogam na França, como tem vários jogadores franceses que jogam pela seleção argelina. Então tem alguns acordos ainda que são, né, mantidos aí, mas a Argélia ela é totalmente independente da França, perfeito? Então, só para colocar exemplos, né?
que geraram conflitos, né? Alguns países se tornaram independentes, não tem relação nenhuma, somente deixou uma cultura, deixou uma língua, né, de país. Costa do Marfim, por exemplo, também fala francês, Moçambique fala português, Angola fala português. Então, essa relação linguística é muito forte na África com os países europeus, né? Mas tem essa questão da Argélia aí, que tem essas relações mais afincas aí com os franceses. Tem muito argelino na França, como tem muito francês na Argélia, perfeito? Também temos aí a Guerra de Biafra, né, que também foi um outro conflito aí mais recente, de 1967 a 1970. Tá? Então, tivemos essa região aí, né, que se tornou aí uma república autoproclamada de Biafra, tá? Que é na região da Nigéria, né, como vocês estão observando no mapa aí. Então, mais um conflito, né, mais um conflito aí gerado aí por essa questão da neocolonização, né, até que meio que tardio em relação ao que a gente viu no mapa, a distribuição aí da independência das colônias europeias, né, mas que foram, né, nesse período aí, né, da saída dos europeus do território africano. Né. Então vocês viram aí, acabaram acompanhando vários, né, observando vários tipos de colonização, de guerras, né, e de conflitos entre europeus contra os próprios europeus, né, em busca de território, e de europeus contra, né, os povos que já estavam nesse território africano. Né. Tem que lembrar que esse período, né, até a Segunda Guerra Mundial, são períodos de conquistas de território. Né. Então, tanto a gente observa a Primeira como a Segunda Guerra Mundial, ele tem esse perfil, né, de conquistas de território. Então não seria diferente num continente próximo da Europa de se tentar, através da Conferência de Berlim, né, no final do século XIX, em 1888, de se distribuir, né, o continente africano, né, fatiar o continente africano com os povos aí da Europa. Então é importante retratar isso aí, ter essa ideia do que vocês viram aí dessa aula. Nós temos aí uma das questões que mais nós estudamos na África, que aconteceu na África do Sul, né, que é o apartheid, né, ou o apartheid, como alguns falam. O apartheid na língua africana, ela quer dizer, né, separação. Então é uma clara separação social, né, entre os brancos e os negros. Né. Mesmo tendo uma minoria branca, né, havia essa segregação racial, né, contra os negros, que eram grande maioria nesse país da África do Sul, que ora foi dominado pelos ingleses, ora foi dominado pelos franceses e ora foram dominados aí pelos holandeses. Isso aí ele perpetuou até 1990. Né? Então, de todos os históricos que nós temos nessa relação de países, né, a gente vê aí como a África do Sul, né, tendo essa questão aí de um processo social, né, político também, né, sobre a questão dessa segregação racial que é conhecida como apartheid. Né, nós tínhamos um partido único, né, do Partido Nacional, né, que tinha, né, o domínio aí dessa minoria branca, que foi, né, se perpetuando no governo por um longo período. Né. Voltando à imagem aí, vocês estão vendo aí a imagem de um senhor, né, um senhor super importante aí para essa questão aí do fim dessa segregação racial, é o Nelson Mandela. Né. Nós temos vários, né, que participaram dessa libertação aí da África do Sul, né, nessa questão principalmente social, né, mas é importante retratar que o Nelson Mandela aí foi um dos personagens mais importantes aí. Ele ficou preso durante 27 anos, né, é importante retratar isso. Depois ele foi solto, né, até por pressões internacionais, né, houve muita pressão internacional aí para libertar o Nelson Mandela, e aí em 1994 ele se tornou presidente da África do Sul, né, dando aí uma maior cara, né, de um processo mais igualitário entre as etnias, até principalmente com questões étnicas, né, porque também temos tribos africanas lá, né, nós temos várias línguas na África do Sul, então são vários aspectos aí, são aspectos culturais, os aspectos que teve o preconceito racial. Então a África do Sul aí sofreu bastante aí, a partir do momento que Nelson Mandela aí se tornou livre, depois de 27 anos preso, né, foi libertado em 1990, em 1994 se candidatou à presidência e ganhou, né, fazendo aí um governo, né, mais democrático em relação aos governos anteriores que aconteceram na África do Sul. É importante, né, retratar essa questão aí da
da segregação racial, que foi muito forte aí na África do Sul, que hoje é um país emergente, né? Volta um pouquinho o mapa aí, vocês vão observar que tem 2 territórios lá, que é Lesoto e Suazilândia, né? Hoje eles são países independentes, mas eles eram, né, denominados de guetos negros, né? Então, para vocês verem, a partir do momento que o Nelson Mandela se tornou livre, esses 2 territórios se tornaram territórios independentes, então são países, né, que estão dentro do território da África do Sul, mas são países independentes. Por ter seu território, eles são países independentes, tá ok? Vamos ver aí alguns outros conflitos recentes na África, né, que eu coloquei para vocês na tela, para vocês terem uma ideia, né, de outros conflitos que aconteceram. Então são vários os conflitos que aconteceram e que acontecem entre os países da África, principalmente após a descolonização. Também houve vários conflitos dos países de outros continentes, principalmente no período da Guerra Fria. São várias as razões para os conflitos envolvendo os países, que tem a questão da água, do território e recursos minerais e disputas étnicas. E também existem interesses de países de outros continentes que interferem na política e na economia dos países para benefício próprio, ok? Então, vejam, são vários fatores que acabam tendo conflitos, né? Então, tem a questão da colonização, né, dos países europeus, tem a questão da busca da matéria-prima, né, que também é um fator principal, né, um dos motivos da neocolonização nesse período aí do final do século XIX e início do século XX. Tem as questões dos conflitos étnicos tribais que também acontecem na África. Então, são conflitos que já vinham acontecendo até antes da neocolonização, eles continuam no período de neocolonização e depois continuam no período da pós-neocolonização. Tem que lembrar que o período de Guerra Fria também houve vários conflitos, né? E até com interferência de países do Ocidente, né? Estados Unidos, a própria União Soviética, por diversas vezes houve interferências internas políticas aí, né? Ora apoiando um governo, ora apoiando outro governo, então também houve essa questão aí de muita influência do exterior, né, o que acabou aí afetando, né, questões aí, né, de conflitos entre, como guerra civil, né, que é o conflito interno que acontece aí nessas nações aí, né. A questão da água também é importante salientar, porque algumas regiões são desérticas na África, né. Nós temos aí um dos maiores desertos do mundo, que é o deserto do Saara, né. Tem o deserto de Kalahari, que também fica na África do Sul. Então são pontos aí com escassez de água. Então a água, né, que é um princípio da nossa sobrevivência, também ocasiona aí muitos conflitos, né, entre os povos dentro e fora dos países da África. Também é importante retratar isso. Também tem os recursos minerais, né, o diamante, já teve filmes aí que retrataram aí a questão do diamante, né, a questão do petróleo, né. A Nigéria, por exemplo, faz parte da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, aqueles países que se concentram aí com os maiores produtores e exportadores de petróleo. Então tem países na África que também participam aí de organizações que são de suma importância aí para a economia do mundo, né? Então a África não é um continente aleatório ao que acontece na economia e na política mundial. Ele faz parte desse contexto geral aí que muita gente acaba até desprezando aí, tá? Então é isso que a gente quis colocar para vocês nessa questão da África, né? A questão aí dos primeiros povos, né? A distribuição dos países, né? Das tribos, né? E dos clãs africanos aí, né? Eles já tinham essa projeção. A gente estuda isso também na colonização da América, né? Com a vinda de africanos como escravizados, principalmente aqui no Brasil, né? Na América do Norte também aconteceu isso, né? Depois, com o passar do tempo, essa vinda dos europeus fatiando a Europa em vários territórios europeus aí para fazer a neocolonização, os conflitos que foram gerados nesse continente aí africano, que, né, de suma importância acabou, né, dando um retardo, um retardamento econômico, né, nesses países, né, propiciando aí um certo atraso, né, até sendo denominados de países subdesenvolvidos, como aconteceu aqui na América, principalmente no período, né, na década de 1970, né, que aí se denominou Norte e Sul, né, então a gente via no Hemisfério Sul
uma prevalência de denominação de países pobres. Então, tudo isso aí tem uma relação forte, né, com a América, com a África, que a gente retratou um pouco nessa habilidade aí. Tá? E o que a gente vê hoje, né, vocês acompanham aí no dia a dia, através da internet, da televisão, das próprias aulas que são feitas na escola, que são feitas agora à distância, né, sobre essas questões aí dos continentes, né, as diferenças desses continentes no tratamento político, no tratamento econômico. Né. Por isso que é interessante vocês fazerem aquela pesquisa que eu citei para vocês anteriormente, e também uma outra pesquisa aqui, né, que eu vou postar aí na tela, né, sobre os conflitos e guerras que aconteceram pós o continente africano. Tá? Então, após, né, a questão da descolonização. Então, vocês têm aí 2 pesquisas para fazer. Né? A primeira pesquisa retrata aí a questão, né, daqueles conflitos que aconteceram nesse período de colonização. Tá? A gente pode colocar aí na tela, se quiser, para vocês estarem lembrando, né, esse período de neocolonização que também tivemos aí vários conflitos. Né? E aí vocês podem fazer a segunda pesquisa, fazendo aí uma comparação sobre o período pós-descolonização. Né? Será que ainda teve, né, ainda essa questão aí de conflitos? Né? Então, vocês têm 2 pesquisas para fazer, vocês têm o apoio do caderno do aluno, é importante retratar isso para vocês. Né? O caderno do aluno, ele contextualiza bem essa relação aí, né, do continente africano. Né? Então, é importante aí, abra aí o caderno 2 do volume 2, né, na parte de geografia, façam uma pesquisa pela internet, né, que vocês aí têm o acesso, né, procurem livros aí, o livro didático também é importante aí para vocês estarem relacionando esse período. Então vocês têm um bom trabalho aí para estar fazendo, né, e relacionando essa questão aí, né, e principalmente retratar nessa pesquisa, né, nessa relação desses conflitos, né, com a questão de hoje, né, fazer um paralelo, né, do que, né, o que projetou, né, nessas questões sociais, nessas questões econômicas, né, no patamar geral, né, essa questão aí do que é o continente africano. Né, sempre lembrando, é um continente importante, tem muitas riquezas, né, então, né, para retratar bem aí, para vocês terem um conhecimento maior, tá ok? Bom, eu espero que vocês tenham tido aí um belo conhecimento aí sobre a questão aí da África e da Ásia, desculpa, da África e da América, sobre os conflitos, né, sobre o que proporcionou tudo isso. Eu espero ver vocês em breve. Até uma próxima, um bom dia, um bom final de semana e obrigado aí pela participação no chat. Até mais, um abraço. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.